Olá, meu nome é Pérez, atuo na área de panificação há mais de 20 anos. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você a qualidade do pão francês. Eu visitei mais de 7 estabelecimentos na cidade de Viamão, onde eu moro. E para mim foi muito legal eu poder ver as diferenças. Lógico que eu já tinha as minhas suspeitas, mas de poder acompanhar de perto a diferença do pão francês de um estabelecimento para o outro. Então acompanhe nosso vídeo. Esse é o primeiro lugar que eu estou indo para ver a qualidade do pão francês, né? Então nós vamos ver. Cada lugar tem a sua particularidade, é isso que eu estou deixando bem claro assim. Cada lugar tem um público-alvo. De repente as pessoas gostam daquele produto. Eu já fui, já é o terceiro lugar que eu fui. Agora eu vou para o quarto lugar, só que são muitos lugares em Viamão. E eu vou procurar aí assim, expressar a qualidade do pão francês na cidade de Viamão. Então esse é o quarto pão. E aí eu já fui, esse é o quarto lugar que eu estou indo no dia de hoje. E falta mais 3, eu vou tentar ir mais 3 para nós ver a qualidade do pão francês. Último lugar do dia de hoje, a gente vai dar uma analisada como é que está a qualidade do pão francês na cidade de Viamão. Então eu já fui em outros estabelecimentos, esse é o último e agora nós vamos pegar todos esses pães que foram adquiridos em vários estabelecimentos e a gente vai pontuar cada um deles e ver qual deles mais se enquadra, né, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí nós vamos ver qual desses pães mais se enquadra, respeitando também a particularidade de cada estabelecimento, respeitando também cada público-alvo desse lugar que tem seu gosto pessoal. Então vamos ver esse primeiro estabelecimento que eu fui. Eles, na descrição da embalagem deles, no peso aqui, eu achei legal que esse aqui, comparado aos outros, que eu vou já mostrar para você, é o único que tem a informação nutricional, que é importante, extremamente importante. É o único estabelecimento, deixa eu só ver aqui os outros. É o único estabelecimento que possui tabela nutricional. E lá a média de valores, né, o peso do pão, R$7,01. Eu não vou colocar os centavos. Então R$7 é esse estabelecimento aqui. Esse pão ele está pesando uma média de 52 gramas. Lembra que eu comentei que se você pesar uma pesada de massa com 2 quilos, uma pesada que você consiga numa divisora 30 unidades, ele perdendo, o pão perdendo ainda, ele vai ficar com a média de 52 gramas, porque o pão perde média 20% no forno. Então vamos analisar esse pão aqui, vamos ver, fazer uma análise dele. Então, dentro dos requisitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, esse pão aqui, lógico que o horário que eu fui, mas ele ainda está com uma boa aparência. Dá para se notar a pestana, tem pestana, ele tá craquelado, né? Eu tenho que levar em consideração que o horário que eu fui também não era um horário assim que o pão, esse pão aqui no mínimo já estava mais de 2 horas já assado. Então ele tem aparência oval, né? Deixa eu ver que tem a pestana, bonito até a pestana, e lá, pelo que eu percebi, os pães são todos eles são padrão, tem um padrão lá, todos, não é um maior ou menor, esse é o padrão lá dos pães desse estabelecimento que eu fui. Então tem pestana, a pestana tá aqui, não é um pão, aparentemente ele não tá dourado, tá? Se você for analisar,
ele não permanece dourado, como eu vou mostrar outro pão aqui que permaneceu douradinho, uma aparência mais dourada. Ele tá numa aparência mais fosca, tá? Vamos cortar ele, vamos dar uma olhada no miolo. Olha só que bonito. Eu achei legal esse pão aqui, ó. O miolo dele tá completo, olha só que legal. Tu corta o pão e não tá oco. Completamente tá o miolo do pão aparece perfeitamente. A casquinha dele aqui, ó, é bem fina, não é aquela casca grossa. Outra coisa que eu comentei também, respeitando a particularidade de cada estabelecimento. Cada estabelecimento tem o seu público-alvo e de repente tem lugares que o pão deles é daquele jeito por causa do público-alvo deles. Então eu vou guardar isso aqui e aí eu vou comentando e vou voltando para os pães. É R$10,90 o quilo. Então vamos analisar esse pão aqui. Olha, dentro das normas, você vê, ele é um pão macio, mas dentro das normas que nós estamos analisando, não tem pestana, não é craquelado, é um pão liso. Ele é quase um pão doce, a aparência dele é quase de um pão doce, um pão macio. Eu não provei ele ainda, depois eu vou provar um pouquinho de cada pão, mas esse aqui nós podemos ver que ele, de repente, nesse estabelecimento, é o padrão que os clientes, né, em potencial deste lugar gostam do pão francês assim, né? Mas dentro da análise que nós estamos vendo, esse pão aqui ele não tem pestana, não tá craquelado, tá branco, né? Ele tá, se for analisar assim, ele tá meio pálido, né? Mas eu vou ser bem sincero com você, é um pão gostoso. Só de olhar ele assim, não tem aquela casca, né? Tradicional do pão francês, mas esse pão aqui, eu vou ser bem sincero, você fazer um sanduíche com ele, né, um alface, tomate, fica gostoso, porque ele é um pão, ele tem uma aparência de ser um pão até que não é, que até de uma certa forma ele cilindro esse pão, ele não é um pão tirado direto, ele tem uma aparência assim que é meio cilindrado, tá? Então esse aqui é um pão, vamos abrir ele para ver, eu não quero me estender muito. Então o miolo dele bem clarinho, você pode ver bem clarinho, completamente o miolo. Um pão que pesa 52 gramas também, mede 52 gramas. Só que a aparência dele, ele é mais tipo uma massinha, como se fosse um pão, uma aparência de um pão caseiro, aqueles pão feito em casa, porém salgado. Então esse aqui é o nosso segundo por ordem. Esse aqui foi o que eu mais me assustei pelo lugar, tá? Eu me assustei pelo lugar que ele é comercializado. Então você pode ver que esse pão aqui, ó, ele não criou nem casca, tá? Ele não criou nem pestana. E a aparência dele é uma aparência que é um pão, ou ele já estava passando, tá? Ele já estava passando do ponto, porque ele não craquelou, ele não criou casca, ele ficou um pão maçudo, um pão mais assim, como um pão doce, né? E você pode ver que a cor dele comparado aos outros, eu vou pegar o primeiro que eu abri, olha só, aqui já dá pra ver a diferença da cor, ó. Se você analisar, esse aqui tá bem clarinho, esse aqui tá mais escuro, eu vou até abrir esse aqui, cortar ele aqui pra ver. Realmente, ó, olha só a qualidade. E esse lugar que eu fui, se eu não me engano, o valor do quilo do pão tá R$11,90. Ele tá muito, a cor dele é um pão, eu vou até ver como é que tá, eu vou até cheirar ele. Esse pão aqui, ó, ele tá com um cheiro muito forte de fermento. Às vezes você compra um pão e você sente uma azia, você não sabe por quê, às vezes esse outro lugar aqui que eu fui, deixa eu abrir aqui, nesse outro lugar, o pão eu já gostei mais, tá? Esse aqui, a média desse lugar é R$7,90. O que eu gostei desse pão? É essa aparência aqui do lado, aqui, ó, que tá uma característica melhor do pão francês. Tá bonita essa parte aqui, né? Então tem pestana. Esse lado aqui é o lado que tá parecido com aqueles outros, não craquelou. De repente a pessoa que assou, uma dica é bom. O pão ele tem a tendência de perder umidade, então o que a pessoa pode fazer?
para ele craquelar mais, borrifa ele com água, né? Borrifa ele antes de colocar no forno, corta antes de colocar no forno, porque às vezes as pessoas, muitos que manipulam isso, elas abrem o forno e vão cortando a massa para pôr o pão no forno e o forno cai a temperatura. Então, caindo a temperatura, o pão não cria. E uma coisa boa também, dependendo do forno, se ele não tem craquelado muito, tirar um pouco da umidade desse forno, dependendo a situação, abrir o forno para sair um pouco dessa umidade. Vamos cortar ali, ó, tá, o barulhinho, tá, esse aqui tá craquelado, olha, tá bonito, esse aqui tá bem bonito, o miolo desse pão aqui. Então a casquinha dele é bem fininha, olha, maçudinho. Esse pão aqui tá mais próximo assim do que nós estamos vendo. Tem esses aqui mais são pães assim que, deixa eu ver, o cheiro dele tá um cheiro de normal assim, não tá forte de fermentação. O cheiro dele não tá forte de fermentação. Deixa eu ver outros pães aqui para mim não. Esse aqui é outro local que eu fui. O que eu gostei nesse local aqui também? Não tem a tabela nutricional, mas tem essa embalagem que é própria para pôr o pão francês, porque mantém o pão francês, né? Se ele tá quente, ele não murcha. Quando se coloca um pão francês, tem alguns lugares que usa aquela embalagem, a embalagem de papel, né? Própria para pão quente. E essa aqui é aquele que tem os furinhos, que serve para sair o vapor e o pão não murchar. Então vamos ver esse aqui. Então esse pão aqui tem pestana, a pestana tá bonita, não é um pão feio, é um pão tá craquelado. Lógico, o que tem que se levar em consideração também, que o local, o horário que eu fui, eu procurei um horário justo, tá? Procurei um horário que todos teriam pão. Ó, deixa eu só ver aqui, só um comentário aqui desse pão, ó. Isso aqui é sujeira na esteira. Isso aqui não é da massa do pão francês. Então, uma dica aí, o cuidado com as esteiras. Isso aqui tá com cara de ser farofa de pão de cuca ou de pão doce. Então significa que a esteira não estava limpa, né, quando foram colocados esses pães aqui. Né? Só uma observação aqui. Não faz parte do pão francês, isso aqui é uma sujeira da esteira, tá? Então esse pão aqui tem pestana, craquelou, tá? Craquelou, o formato dele é oval, né? Um formato oval dentro do que nós estamos analisando. E depois eu quero comentar sobre a minha análise como consumidor, tá bom? Então eu estou analisando aqui mais usando a norma ali. Então, esse aqui também, automaticamente a maioria, assim, desses lugares, em exceção